Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Aqui quem fala é o Erison para mais uma vez darmos continuidade a este podcast. E nós estamos lendo o livro O Príncipe dos Canalhas, de Loretta Chase. Iremos dar continuidade agora ao capítulo 3, segunda parte. Por favor, queiram dar atenção à leitura. Vamos ler. Era fácil perceber. Escândalos o seguiam aonde quer que fosse. Jéssica não pretendia ficar no meio de um deles. Eu apenas estava demonstrando uma distinção sutil que aparentemente lhe escapou, disse ela. A sutileza, pelo que vejo, não é o seu forte. Se isso for uma forma sutil de me lembrar que eu deixei passar o que seus olhos penetrantes encontraram naquela pintura imunda, aparentemente, o senhor não prestou atenção nem quando ela estava limpa, disse ela. Caso contrário, teria reconhecido um trabalho típico da escola de Stroganov e não me insultaria com uma oferta de 50 libras. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Que tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Os lábios dele se retorceram. Não lhe ofereci nada. Expressei uma opinião. Para me testar, disse ela. Todavia, sei tanto quanto o senhor que aquela peça não apenas tem as características de Stroganov, como também é uma forma extremamente rara. Mesmo as miniaturas mais elaboradas costumavam ser emolduradas em prata. E tudo isso sem mencionar que a Madonna tem olhos cinzentos, não castanhos, interrompeu Dain, com uma voz bem entediada. E ela está quase sorrindo. Geralmente, as mulheres são retratadas com expressões bastante infelizes. Não, senhorita Trent. Elas parecem apenas mal-humoradas. Imagino que isso se dê pelo fato de serem virgens, por terem que sofrer todos os infortúnios da gravidez e do parto, e não poderem aproveitar a parte mais divertida disso tudo. Bem, que demais! Ai, que delícia! Falando em nome das virgens, meu senhor, disse ela, inclinando-se na direção dele. Posso lhe dizer que existe uma infinidade de experiências divertidas. Uma delas é possuir uma obra de arte religiosa rara que vale, no mínimo, 500 libras.
Ele riu. Não há necessidade de me revelar que a senhorita é virgem, disse ele. Consigo identificar uma a 50 passos de distância. Por sorte, não sou tão inexperiente em outras questões, disse ela, sem se deixar abalar. Não tenho dúvidas de que o russo louco de Lefebvre vai me pagar 500 libras. Sei também que o russo deve ser um bom cliente, para quem ele deseja intermediar uma boa compra. Então, talvez eu possa conseguir bem mais em um leilão. Ela alisou o tecido das luvas. Observei várias vezes como a inteligência dos homens fica prejudicada quando a febre do leilão começa a queimar. É impossível calcular o valor que os lances podem alcançar. Os olhos de Dain se estreitaram. Naquele momento, o anfitrião chegou com o pedido. Com ele, vieram 4 lacaios que se ocupavam com os preparativos, colocando as toalhas na mesa. A prataria e as peças de porcelana com tanta precisão que chegava a doer. Nenhuma migalha podia macular um prato. Nenhum traço de oxidação marcava o brilho impecável da prata. Até mesmo o açúcar fora serrado em cubos perfeitos. O que não era algo a se desprezar, já que os blocos de açúcar ficavam entre o granito e o diamante na escala de dureza. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Jéssica sempre imaginou como os ajudantes dos cozinheiros conseguiam quebrar aqueles blocos sem usar explosivos. Ela aceitou uma pequena fatia do bolo amarelo com a cobertura leve e branca. Dain deixou que o proprietário bajulador adornasse seu prato com diversos confeitos frutados, dispondo-os artisticamente em círculos concêntricos. Eles comeram seus doces em silêncio até que Dain, após devorar confeitos suficientes para deixar todos os dentes latejando, pousou o garfo na mesa e franziu a testa, enquanto olhava para as mãos de Jéssica. Será que todas as regras mudaram desde que saí da Inglaterra? Perguntou ele. Sei que as damas não costumam expor suas mãos nuas. E também sei que é permitido retirar as luvas para comer. É permitido, disse ela. Mas não é possível. Ela ergueu a mão para mostrar-lhe a longa fileira de minúsculos botões de pérola. Eu levaria a tarde inteira para desabotoá-los, sem a ajuda da minha criada. E por que diabos a senhorita usa coisas que incomodam tanto? Exigiu saber ele. Genevieve,
as comprou especialmente para combinar com este casaco, disse ela. Se eu não usasse as luvas, ela ficaria muito magoada. Ele ainda fitava as luvas. Genevieve é minha avó, explicou ela. Dain não a havia conhecido. Chegara à casa dela assim que Genevieve havia se deitado para a cesta. Embora Jéssica achasse que a avó tinha se levantado para espiar pela porta entreaberta assim que ouviu aquela voz forte e masculina. O dono da voz agora erguia o rosto, com os olhos negros brilhando. Ah, sim, o relógio. Essa também foi uma escolha inteligente, disse Jéssica, colocando o garfo no prato e voltando a assumir uma postura profissional. Ela ficou encantada. Não sou sua vovozinha de cabelos brancos, disse ele, percebendo o que ela queria dizer. Não fico tão encantado com ícones, mesmo que seja um Stroganov, a ponto de pagar 1 centavo além do que eles... Não te deram nem R$1? Pô, que sacanagem. Nem R$1. E agora... Cincão. O que você vai fazer com esses R$5 aí? Comprar alimento. Alimento. É, ué. Ô Daniel, você... valem. Para mim, aquilo não vale mais do que 1000 libras. Mas, se a senhorita prometer não me entediar com o regateio e não me fuzilar com esses olhares, ficarei feliz em lhe pagar 1.500 libras. Custar 500 conto. Ela esperava conseguir amaciá-lo aos poucos. O tom com que Dain ditou a barganha, entretanto, indicava que ele não tinha intenção nenhuma de ser amaciado. Direto ao ponto, então, o ponto que ela havia decidido horas antes, após perceber a expressão dele ao permitir que ele examinasse a descoberta incrível que ela fizera. Ficarei feliz em lhe dar a obra, meu senhor, disse ela. Ninguém me dá nada, disse ele friamente. Faça seu jogo com outra pessoa. Esta é a minha oferta. Minha única oferta. Se conseguir fazer Bert voltar para a Inglaterra, o ícone é seu, disse ela. Caso contrário, vou vendê-lo em leilão. Se Jessica Trent entendesse o estado em que Dain se encontrava, teria parado na primeira frase. Não. Se ela realmente tivesse entendido, acabaria por se levantar da mesa e sairia correndo o mais rápido que pudesse. Mas ela não conseguia entender o que o próprio Lord Dain não entendia. Ele queria aquela Madonna russa, com seu rosto dividido entre o sorriso e a saudade, e o menino Jesus, com uma expressão amarga junto ao peito.
como nunca quis tanto alguma coisa na vida. Sentiu vontade de chorar quando viu a pintura e não sabia por quê. A obra era primorosa, uma arte sublime e humana ao mesmo tempo. E ele já havia se emocionado anteriormente por outras obras de arte. O que ele sentia neste momento não era nem remotamente parecido. Sentia o velho monstro que rugia por dentro. Assim como acontecia quando ele tinha 8 anos. Dain não sabia dar nome àquelas sensações. Nunca se incomodou com isso. Apenas expulsava-as. Até que, como seus colegas de escola, elas parassem de atormentá-lo. Como nunca tiveram a oportunidade de amadurecer, aquelas sensações permaneciam no patamar primitivo e infantil. Agora, inesperadamente preso pela sua intensidade, Lord Dain não conseguia raciocinar como adulto. Não conseguia dizer a si mesmo que Bertie Trent era um maldito estorvo. Alguém que Dain devia ter despachado havia muito tempo. Nunca ocorreu ao Marquês a possibilidade de ficar tão contente quando a irmã daquele panaca fez a proposta de lhe pagar, ou, mais adequadamente, de suborná-lo generosamente para que o fizesse. Tudo que Dain conseguia ver era uma garota excessivamente bela, que o provocava com um brinquedo que ele queria muito. Ele ofereceu o maior e melhor brinquedo que tinha em troca. E ela riu. E ameaçou jogar seu brinquedo numa latrina. Apenas para vê-lo implorar. Mais tarde, Dain entenderia que isso, ou algo igualmente imbecil, era o que gritava em seu cérebro. Mas isso só aconteceria muito depois, quando já fosse tarde demais. Neste momento, ele tinha cerca de 8 anos por dentro e 33 por fora. E estava fora de si. Ele inclinou o corpo para a frente, aproximando-se dela. Senhorita Trent, não há outros termos, disse ele, com a voz perigosamente baixa. Eu lhe pago 1.500 libras. E todos voltam felizes para casa. Não voltam. O queixo dela se ergueu inflexível. Se não mandar Bertie de volta para a Inglaterra, nunca fecharei negócio algum com o senhor. O senhor está destruindo a vida dele. Nenhum dinheiro no mundo pode compensar isso. Nem que estivesse prestes a morrer de fome. É fácil dizer isso quando sua barriga está cheia, disse ele. Em seguida, em tom jocoso, citou Públio Ciro em latim. Quando o mar está calmo,
qualquer um pode ser timoneiro. Com o mesmo tom, ela citou uma passagem do mesmo sábio. Não se pode calçar o mesmo sapato em todos os pés. É a verdade, não minto. A expressão de Dain não traiu sua estupefação. Parece que a senhorita também leu Públio, disse ele. É intrigante que uma mulher tão inteligente não consiga ver o que está diante dos olhos. Não sou uma língua morta com a qual pode brincar, senhorita Trent. A senhorita está navegando em águas muito perigosas. Porque é nessas águas que meu irmão está se afogando, disse ela. Porque o senhor está segurando a cabeça dele sob a superfície. Não sou grande ou forte o suficiente para afastá-lo. O que eu tenho é algo que o senhor quer. Algo que nem mesmo pode tirar de mim. Os olhos cinzentos dela brilharam. Só existe uma forma de conseguir o ícone, meu senhor Beelzebub. Mande-o de volta. Se conseguisse raciocinar como um adulto, Dain reconheceria que as razões que ela apresentava eram excelentes. E era o que ele faria caso se encontrasse no mesmo dilema. Talvez pudesse até admirar o fato de ela ter sido clara e precisa quanto ao que deveria fazer. Em vez de lançar mão de malícias e artimanhas femininas para manipulá-lo. É mesmo? É! Foda-se! Mas ele não conseguia raciocinar como um adulto. O brilho da irritação nos olhos dela não devia causar nenhum dano. No entanto, aquilo o acertou em cheio, acendendo um pavio dentro dele. Ele pensava que o pavio era a raiva se manifestando. Pensava que, se ela fosse um homem, ele a arremessaria com toda a força contra a parede. Pensava que, como ela era mulher, ele teria que encontrar uma forma igualmente eficiente de lhe ensinar uma lição. Lord Dain só não sabia que atirá-la longe era exatamente o oposto do que queria fazer. Não sabia que as lições que queria ensinar eram as de Vênus, não as de Marte. A Ars Amatoria de Ovídio, não a de Bello Gallico de César. Consequentemente, acabou cometendo um erro. Não está enxergando bem, disse ele. Sempre há outra maneira. A senhorita acha que não, porque presume que vou jogar de acordo com todas as preciosas regras da sociedade. Acha, por exemplo, que o fato de estarmos num lugar público e de a senhorita ser uma dama significa que vou agir com bons modos? É provável até que pense que eu respeito a sua reputação.
Ele abriu um sorriso malévolo. Talvez seja melhor repensar tudo isso. Pra que agredir? Não tem necessidade disso. Os olhos cinzentos dela se estreitaram. Acho que o senhor está me ameaçando, disse ela. Permita-me deixar tudo bem claro. Como ameaça que a senhorita mesma fez. Ele se inclinou. Posso destruir sua reputação em menos de 30 segundos. Em 3 minutos, posso reduzi-la a pó. Nós dois sabemos que, sendo quem sou, não preciso me esforçar muito. A senhorita já se tornou alvo de especulações somente por ter sido vista em minha companhia. Ele fez uma breve pausa para que ela absorvesse aquelas palavras. Jéssica ficou calada. Seus olhos contraídos faiscavam furiosamente. Veja como as coisas funcionam, prosseguiu ele. Se aceitar a minha oferta de 1.500 libras, eu me comportarei. Acompanharei a senhorita até um cabriolé e me certificarei de que chegue em casa em segurança. E se eu não aceitar, vai tentar destruir a minha reputação? Retrucou ela, concluindo o raciocínio. Não será uma tentativa, retrucou ele. Ela se sentou de maneira bastante ereta na cadeira e cruzou as mãos delicadas e enluvadas sobre a mesa. Pois eu gostaria de vê-lo tentar, declarou ela. Bem, meus queridos e minhas queridas, mais uma vez, mais um capítulo terminado. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão dando atenção a esse podcast. Desde já agradeço muito. Falou, valeu e fui!